Boa noite, Nicola. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao nosso centro, à nossa casa. Mais um dia de palestra, de estudos, né? Isso, Terça-feira, pelo Centro Anália Franco. Meus muito irmãos feliz. já começaram a chegar, Gisele, Maria Lúcia, Andréia. Sejam bem-vindos, boa noite. Sabe que eu gosto de ser bem pontual, né? Então, meus irmãos, Nílcia, boa noite. Nós vamos elevar nossos pensamentos, serenar nossas mentes, nossos corações. Vamos fazer a prece inicial, pedir a Jesus, a espiritualidade amiga, que venha nos assistir, que venha estar conosco, nos orientando, nos dando sabedoria, nos transmitindo paz, nos transmitindo alegria. Alegria de servir ao Mestre, alegria de servir ao Evangelho de Jesus. Vamos pedir, então, em nome do Pai, que seja feita a sua vontade diante deste trabalho que se inicia hoje, agora, que possamos todos receber as instruções, o entendimento, aprendizado e também cura material, cura espiritual. Que Jesus nos abençoe sempre e assim seja. Meus irmãos, nós sabemos que todo trabalho voltado ao Pai, ao Evangelho de Jesus, mesmo que seja, nós estejamos através de uma live online, nós recebemos todas as energias, né? O palestrante vem nos trazer o conhecimento, mas também a sua energia, né, Nicola? Seja bem-vindo. O Nicola, meus irmãos, é também um escritor que vai se apresentar, falar das suas obras. Seja bem-vindo. Olha, muito obrigado, viu, Marinês? É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez com vocês. Eu sou Nicola Fratari, sou da cidade de Ituiutaba, é bem próximo, em Minas Gerais. E a live tem essa possibilidade, que a gente trabalha os temas com os amigos de uma casa espírita, mas esse assunto vai, né, ficar aí na internet para todo o Brasil, para outros países, isso é muito bom. Nós somos expositor espírita, divulgador da obra do nosso querido Jerônimo Mendonça, o Gigante Deitado, que hoje nós vamos dialogar aqui um pouco, contar alguns casos, histórias. Temos também alguns livros publicados, como a nossa irmã anunciou, pela editora Alta de Souza. Nós temos dois romances, o Promessa de Jesus e o Estrela da Manhã. São romances psicografados. O Promessa de Jesus é um romance psicografado por nosso intermédio por um espírito chamado Alexandre Ivanovitch. E esse ano, a outra live que nós fizemos aqui, nessa mesma casa, foi para fazer o lançamento do outro romance, que é o Estrela da Manhã, psicografado pelo espírito Henrique Krieger. Não sei se vocês assistiram, se vocês se lembram. E hoje nós vamos falar de Jerônimo Mendonça, e nós mostramos aqui, né, o livro Novos Casos de Jerônimo Mendonça, que também foi lançado este ano. Só que o Novos Casos de Jerônimo Mendonça foi lançado pela editora Alta de Souza. Como a nossa irmã lembrou antes, tem uma passagem aqui do nosso amigo Wellington, lá da cidade de Tupatiguara, um caso que aconteceu com ele e Jerônimo Mendonça. Então, esse livro está sendo lançado esse ano. Quem quiser adquirir, basta fazer o pedido, entra no site, a editora O Clarim, na cidade de Matão. É muito fácil, muito tranquilo fazer esse pedido.
São 83 casos novos, 42 fotografias, todo o material inédito, está muito bonito. E nós estamos muito felizes em estar aqui hoje para falar desse Jerônimo Mendonça, desse gigante deitado da doutrina. Jerônimo também é natural aqui da cidade de Itapeva, em Minas Gerais. Ele nasceu e viveu aqui a sua vida toda. Somos conterrâneos, então, e é com muita alegria que nós divulgamos a sua biografia, a sua obra. Por quê? Porque nós conhecemos e convivemos com Jerônimo Mendonça por alguns anos. Durante a nossa adolescência, nós começamos a sentir sintomas de mediunidade, fomos procurar a doutrina espírita e encontramos tanto a doutrina espírita quanto Jerônimo, na mesma época. Eu era um garoto de 15 anos de idade e Jerônimo nos orientou o que deveríamos fazer, ou seja, estudar, 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 trabalhar, 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 conhecer a doutrina espírita, estudar a doutrina espírita, nos engajarmos nas obras sociais da Casa Espírita, para que nós, um dia, né, ele dizia, se os espíritos acharem conveniente nos utilizarem como médium. E nós seguimos todos os conselhos do nosso amigo Jerônimo. Nós ficamos 10 anos no Centro Espírita Ceareiros de Jesus, que é a casa fundada por ele, aqui em Ituiutaba, seguindo tudo aquilo que ele havia nos elucidado. E 10 anos depois, a mediunidade voltou de uma forma tranquila, educada, e nós começamos a trabalhar na casa espírita. Nós sabemos que a mediunidade é um meio silencioso de se fazer a caridade, tanto para os irmãos encarnados e desencarnados. Então, no período que nós convivemos com Jerônimo, mais ou menos 3 a 4 anos de idade, nós passávamos as tardes na sua casa, quando ele estava em Ituiutaba, porque Jerônimo Mendonça viajava todo o Brasil fazendo palestras, confortando as pessoas. E nós, então, quando ele estava aqui, nós passávamos as tardes com ele, auxiliando-o, ouvindo-o, aprendendo muito. E daí, né, desses anos, eu falo que foram as melhores tardes da nossa vida que nós passamos, é que surgiu a ideia de fazer o livro. São histórias vividas por nós com ele naquele momento e de mais 20 pessoas que também conviveram com ele e que nós convidamos para relatar as suas histórias. Então, estão todas contidas no livro, Novos Casos de Jerônimo Mendonça, que a editora O Clarim está lançando este ano, agora durante a pandemia. E Jerônimo, meus irmãos, foi uma criança perfeitamente sadia, normal, brincava muito, muito inteligente, muito vivo, nasceu em uma família muito numerosa, ele era o nono de 10 irmãos. A mãe e o pai trabalhadores, sua mãe lavava roupa no córrego para outras famílias, né, que eram o seu sustento. O pai tocava carro de boi na roça, na fazenda. Eram os candeeiros, né, da época, aqueles que tocavam carro de boi. E Jerônimo, desde criança, 5 anos, já trabalhava na roça junto com o pai, ajudando. Como todos os irmãos trabalhavam pelo sustento da família. Era uma família assim que vivia numa penúria muito grande, muita pobreza naquele momento. Jerônimo nasceu em 1939, época que a cidade ainda era menor do que é hoje, uma vida de muitas dificuldades e todos tinham que trabalhar. Jerônimo logo depois foi ser engraxate, ele engraxava os sapatos das pessoas. Muita gente não sabe o que é isso, né? Engraxate era aquele que carregava uma caixa de madeira e ele saía pelas cidades ou ficava em algum ponto específico pedindo para engraxar os sapatos dos homens, que os homens, na época, usavam aquele sapato brilhoso, lustroso. Então, passava a graxa, depois vinha com a escova, né?
dando lustre para o sapato ficar bem bonito. E ali ele ia ganhando alguns trocados que ele ajudava a família. E ele sempre guardava um pouquinho para ir ao cinema, que era a sua grande paixão, né? E Tuiutaba tinha um cinema muito bonito, muito grande. Era a grande diversão das pessoas. Assistir a matinê aos domingos, a criançada ia toda. Haviam seriados, como hoje tem a Netflix. Naquela época, o seriado passava todo domingo. Cada domingo passava um trechinho do seriado. Então, tinha o Tarzan, tinha o Mazzaropi, o Cowboy, tantos outros, né? Que passavam ali, além daqueles filmes clássicos dos anos 40, 50, maravilhosos. E Jerônimo sempre no cinema. E Jerônimo cresceu, então, esse menino brincalhão, travesso, muito inteligente, trabalhador, era bom filho, bom irmão, bom amigo. E Jerônimo, logo que chegou à puberdade, ele passou a frequentar aqui em Tuiutaba a igreja presbiteriana, da qual ele sempre dizia que havia aprendido muita coisa, tinha gostado muito naquele momento, tinha estudado bastante os evangelhos, tinha aprendido mais sobre Deus, sobre fé, mas faltava algo. Jerônimo, embora não tivesse tempo de estudar, ele nem chegou a se formar no curso primário, mas ele era um grande leitor e a cabeça muito inteligente, muito desenvolvido culturalmente, ele indagava muitas questões que aquela igreja não conseguia responder. Então, ele gostava, ali ele já ensaiou os seus primeiros passos como expositor, porque ele tinha uma voz muito forte, uma voz de verdadeiro radialista. E lá ele já começou a fazer as suas primeiras pregações já na juventude, devido à sua grande compreensão, à sua posição, né, à sua questão vocal, e vocacional também. Só que chegou determinado momento que a sua avó materna desencarnou e ela era aquela pessoa abençoada, um anjo que Deus colocou na terra, caridosa, bondosa, humilde, ajudava a todos, auxiliava aos netos, aos filhos, a quem procurasse. Mas Jerônimo ficou muito triste, tanto pelo falecimento da avó, quanto porque na igreja, veja bem, falaram para ele que a avó não tinha ganho a salvação, porque ela era católica, ela não era evangélica. Então Jerônimo começou a raciocinar e pensou: não tem condições. A minha avó viveu para ajudar as pessoas. É uma das pessoas mais bondosas, mais humildes, mais tementes a Deus que eu já conheci. E aquilo deu um verdadeiro nó na sua cabeça, juntando ali os vários conflitos, questionamentos filosóficos que ele tinha naquele momento e que ninguém conseguia explicar aí. Então, Jerônimo, meus irmãos, nessa época, um dia caminhando muito triste pela cidade, encontrou um amigo, um senhor já maduro. Jerônimo era um garoto ali de seus 16 para 17 anos. Era o seu Gabriel da Rocha Galdino, um espírita já muito conhecedor das obras de Kardec, trabalhador da casa espírita aqui em Tuiutaba, chamada Amor Fraterno, que ainda existe até hoje. E o seu Gabriel, vendo Jerônimo muito triste, cabisbaixo, andando pela rua, ele que sabia como Jerônimo era esperto, ativo, né? Falou: Jerônimo, vamos conversar um pouco. Você está triste assim pelo falecimento da sua avó? E o Jerônimo disse para ele que também contou a história, contou que ele tinha ouvido a orientação que ele recebeu na igreja onde ele frequentava. Então, seu Gabriel
aproveitou, né? Jerônimo falava que foi o Ananias na vida do Paulo de Tarso. O seu Gabriel começou a falar para o Jerônimo das maravilhas que era o plano espiritual, da pluralidade dos mundos. Começou a explicar a ele as diversas etapas da evolução espiritual, o que era o espírito, o que era o corpo, o perispírito, plano espiritual, plano material, as bênçãos da reencarnação, e começou a explicar para o Jerônimo uma visão completamente diferente de Deus. Deus não era um ser rancoroso, punitivo. Deus era bondade em pessoa e nos dava infinitas chances de melhoria através das reencarnações consecutivas. O sol nasce para todos, todos os dias nós temos uma chance de nos levantar e de sermos melhores, de trabalharmos no bem, de levantarmos se estivermos caídos, né? Assim, as chances são infinitas, abundantes. E Jerônimo se encantou com o Espiritismo naquele momento. Jerônimo abraçou a nova fé que respondia a todos os seus questionamentos. Lembrando que ele era um garoto ali dos seus 15 para 16 anos. Seu Gabriel da Rocha deu a ele de presente o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, que ele devorou. Uma leitura ávida, rápida, e já passou a frequentar o Centro Espírita Amor Fraterno, a Mocidade Espírita de Tuiutaba, que era muito atuante, as campanhas do Quilo. Jerônimo começou a fazer a Ave Maria nas praças, porque na época a cidade não possuía nenhuma rádio, então tinha o alto-falante que ficava na praça. O alto-falante passava música, tinha programas, então quem estava na praça e nas redondezas ali daquele bairro ouvia. E Jerônimo já fazia a Ave Maria naquele momento. Ele ia para o alto-falante da praça às 6 horas da tarde, todos os dias. Começou a fazer as palestras espíritas na cidade, nos grupos de mocidade, passou a ser convidado pelas cidades da região, porque ele era um exímio orador espírita. E ali, ainda muito jovem. Jerônimo, meus irmãos, desde criança, embora saudável, de vez em quando apresentava ali algum problema, um reumatismo, alguma dor, mas nada que atrapalhasse a sua vida. Ele continuava em trabalho, ele passou a trabalhar no escritório como auxiliar, e Jerônimo prosseguia. Certo dia, ele estava voltando para casa do trabalho, nessa época, e um senhor, que era seu amigo, era um alfaiate, ele tinha um cômodo modesto, muito pequeno, com uma portinha ali voltada para a rua, convidou Jerônimo para entrar, como de costume, que eram muito amigos, começaram a conversar, e tinha um terno de linho branco no manequim. Naquela época, gente, anos 40, 50, 60, era a roupa mais, assim, chique. Era o top. Um homem colocar um terno branco de linho. Era muito caro, Jerônimo não tinha condições de comprar um terno, quanto mais um terno de linho branco. E aquele homem pediu para o Jerônimo experimentar o terno, Jerônimo experimentou, ficou muito bem, porque Jerônimo era alto, quase 1,90 m, jovem, bonito, jogava futebol, muito inteligente. E o homem disse: Jerônimo, ficou perfeito. Esse terno é um presente para você. Alguém mandou fazer, não deu muito certo, o terno acabou ficando aqui e eu vou te presentear com ele. Ele ficou muito feliz. Voltou para casa, mostrou para a mãe, para os irmãos, para o pai, e ficou aguardando o dia de usar, né, estranhar o terno. Nesse meio termo, no centro espírita, veio um palestrante de fora
de outra localidade fazer uma palestra. Era um senhor que também era médium inconsciente, sonambúlico, mas ele viria fazer uma palestra. Jerônimo, nesse dia, sentou ali atrás, porque o centro estava muito cheio, e começou a ouvir a palestra do homem, quando, de repente, no meio da palestra, aquele médium, né, que era expositor, parou de falar. Ele encerrou a palestra e ficou olhando fixamente para as pessoas. Todo mundo ficou meio desentendido, né? O que está acontecendo? Ele parou a palestra no meio. E aí, meus irmãos, aquele homem mudou um pouco a voz, a fisionomia, porque um espírito se aproximou. Ele incorporou, né, no popular. E, através dele, um espírito disse, fixamente olhando para o público: eu vim aqui hoje dar um recado para um Tarzan que está sentado aqui na plateia. Ninguém entendeu nada, que história é essa? Mas o Jerônimo falou: opa, o Tarzan sou eu. Por quê? Porque Jerônimo era encantado com o seriado do Tarzan que ele via no cinema. E quando ele ia tomar banho, ele batia no peito, igual o Tarzan fazia, e gritava: eu sou o Tarzan, o rei das selvas. E ninguém sabia disso, só ele que fazia essa brincadeira com ele mesmo. Então o homem disse, continuou o assunto: eu vim dizer para esse Tarzan que vai começar a selva do sofrimento e que é para ele se agarrar no cipó da esperança. As pessoas não entenderam nada, mas Jerônimo sabia que o recado era para ele, entendeu muito bem o que se passava. Passou ali daí uns dias, chegou na cidade o filme, e o vento levou com a Vivian Lee, e o Jerônimo foi assistir o filme com os amigos, ótima oportunidade para estrear o terno de linho branco. Jerônimo, então, foi com os amigos, o cinema já estava lotado, eles ficaram em pé no corredor. O filme, quem já viu sabe, são 3 horas e meia de projeção, e Jerônimo aguentou firme, em pé. Mas, meus irmãos, as juntas do Jerônimo começaram a inchar, os tornozelos, os joelhos foram inchando. Ele começou a sentir muita dor, mas aguentou em pé. Ele falava que parecia que ele estava sendo enraizado ao chão. As pernas foram petrificando. Quando terminou o filme, os amigos tiveram que carregá-lo para casa, porque ele não aguentava nem caminhando assim, escorado. Não, tiveram que carregá-lo. Chegou em casa, Jerônimo chorava de tanta dor. A mãe, desesperada, tentando acudir, foi tentar tirar a calça para ver o que estava acontecendo. A calça não saía, porque as juntas estavam muito inchadas, não dava para tirar nem a calça. Então a mãe do Jerônimo teve que pegar uma tesoura e cortar a calça do terno de linho branco. O Jerônimo, muito tempo depois, quando contava essa história, ria muito, dava gargalhada. E ele falava assim que não sabia o que doía mais, os joelhos ou ver a mãe cortar a calça, porque ele nem imaginava, né, quanto é que ele ia ter outro terno daquele. Então, meus irmãos, ali o Jerônimo começou a andar de muleta, de bengala. Depois, essa artrite reumatoide foi tomando conta do seu corpo. As pernas foram enrijecendo, muitas crises violentas, muita internação em hospital, muito remédio. Ele foi para a cadeira de rodas. O corpo foi enrijecendo também, os braços, todo o corpo foi perdendo movimento. Ele foi para a cama. E na cama, meus irmãos, o Jerônimo teve muitas complicações de saúde, problemas cardíacos, tiveram que arrancar um olho, que deu uma infecção muito forte, que doía muito, mas muito. O olho chegou a sair pus.
Depois da retirada de um olho, tiveram que tirar o outro também, porque o problema continuou no outro olho. Jerônimo ficava constantemente deitado, cego, com um travesseiro de 30 quilos de areia no seu peito, para amenizar um pouco as dores. Ele tinha um problema circulatório que fazia seu rosto queimar. Então, ficava um ventilador virado diretamente para o seu rosto o tempo todo. Ficava um de dia e à noite trocava, colocava o outro. Quando fazia muito frio, ele pedia para tirar o ventilador que não precisava. Do contrário, tinha que colocar, que ele não aguentava o quanto o seu rosto queimava. E nesse estado, ele ficou 30 anos, mais ou menos dos 20 aos 50, que ele desencarnou em 1989, em novembro. E aí, meus irmãos, eu fiz esse quadro agora contando essa trajetória, né? Como é que Jerônimo chegou à cama. E nós pensamos assim: esse homem tinha tudo para ser revoltado, extremamente infeliz, sem educação com as pessoas, né? Descrer de Deus, não ter religião. Ele tinha tudo pelo sofrimento que ele passou para ser essa pessoa. Mas ele fez justamente o contrário. Jerônimo redobrou a sua fé, continuou com as suas palestras, mesmo em cima da cama, viajando não só pela região, mas por todo o Brasil. Vários estados brasileiros, São Paulo, Minas, Paraná, Rio de Janeiro, Mato Grosso. Jerônimo ia para todos os lugares onde o convidassem, viajando na perua Kombi. Então, ele tinha uma perua Kombi, as pessoas retiravam os bancos de trás e colocavam uma cama, era um leito anatômico. Foi uma cama construída especificamente para o Jerônimo. Ela acompanhava o formato do corpo dele, que fazia certa ondulação. E Jerônimo, meus irmãos, nesse leito anatômico, ele viajava ao Brasil, fazendo palestras. Ele ditava mensagens de cunho espírita, histórias que se tornaram romances, contos, livros de mensagens diversas, casos passados com ele. E esses livros foram editados e continuam sendo editados. O Lar Espírita Pouso do Amanhecer aqui em Tuiutaba revende esses livros até hoje. Então, ele ia viajando, né? Ele gravou 2 LPs, o Intimidade Espírita e o Obrigado Senhor. Com a renda de tudo isso, meus irmãos, ele foi construindo as suas obras, ajudando as casas espíritas e as pessoas. Então, Jerônimo construiu a Gráfica Espírita Caibá Schutel, ao lado da sua casa. Essa gráfica, meus irmãos, atendia, né? Só trabalhava em função do que era espírita. Mensagens, cartazes de semana espírita, folders, programação, e mandava para o Brasil inteiro. Teve uma época que ela mandava mensagens, né, várias, tantas do Jerônimo, quanto as de Chico Xavier, de Emmanuel, né, para a América Latina, para vários países. Construiu o Centro Espírita Ceareiros de Jesus em frente à sua casa, então já ficava tudo ali muito próximo. O Centro Espírita Cearense de Jesus foi fundado em 13 de setembro de 1970. Esse ano está fazendo 50 anos de fundação, de existência dessa casa, a qual nós também fazemos parte desde o início, em que nós nos tornamos espírita, né? 1986, 87, a época que a gente conheceu Jerônimo, nós já passamos a frequentar o Cearense de Jesus. A gente conviveu com Jerônimo uma faixa aí de 3 a 4 anos. E Jerônimo, então, com todo esse trabalho viajando, ele construiu um outro centro espírita numa fazenda. Depois esse centro espírita, anos mais tarde, fechou. Ele tinha um trabalho de visita à cadeia pública, que era perto da sua casa, peregrinação nos bairros carentes.
constantemente assistindo as crianças desvalidas, cesta básica, sopa. O trabalho do Jerônimo era ininterrupto. Ele não parava de fazer o bem hora alguma. Sem contar a fila de pessoas onde ele ia para conversar, para receber um alento, um aconchego, um conselho amigo. Isso era o tempo todo. Nós ficávamos na sua casa à tarde, nesse período, e toda hora chegava alguém da cidade, da região, de várias localidades. Tinha pessoas que saíam de São Paulo, viajavam a noite inteira de carro, dirigindo, e já ia direto na casa do Jerônimo para conversar, para contar os problemas, para desabafar, ouvir, né, uma resposta, um caminho apontado para a pessoa sair daquele drama. Então, isso era a vida, o dia a dia desse homem, desse grande trabalhador. Por isso, no meio espírita, ele ficou conhecido, né? O gigante deitado do espiritismo. E Jerônimo, aproximando ali dos anos 80, queria construir o Lar Espírita Pouso do Amanhecer, uma creche, junto com um grupo de amigos, para guardar, né, as crianças ali. Havia um bairro aqui em Tuiutaba muito necessitado, muito pobre, crianças ainda morrendo de inanição, de verminose, e precisava da creche, era urgente. Então, Jerônimo, junto com a Márcia França, junto com a Beth Martins, que estão ainda hoje na direção da creche do Centro Espírita Cearense de Jesus, e mais muitos outros amigos, começaram ali o trabalho da creche. E Jerônimo, meus irmãos, desde a juventude, tinha uma amizade profunda com Francisco Cândido Xavier. Essa amizade durou ali muitos anos. O Chico era praticamente o pai espiritual do Jerônimo, que o aconselhava, que o direcionava, que o impulsionava para o trabalho, para o bem, para a busca da caridade. Foram muitas pessoas, muitas almas amigas que ajudavam o Jerônimo. Chico Xavier foi a maior delas. Tinha ainda a Antusa Martins, também da cidade de Uberaba, uma das maiores médiums de doação fluídica, ectoplasmática que esse mundo já recebeu, que era a Antusa. A Antusa conviveu com Eurípides Barçanufo na sua juventude, depois foi para Uberaba. Ela dava passes na sua residência o dia todo. E ela ajudou muito Jerônimo também. Roberto Carlos, o cantor, foi uma grande amizade que o Chico indicou para o Jerônimo procurar o Roberto Carlos no Rio de Janeiro. E o Roberto Carlos, gente, ajudou muito, desde a construção da creche. Ele deu, na época, um dinheiro que deu para terminar, a creche estava na metade. O dinheiro que ele deu conseguiu terminar as obras da creche e ele continuou ajudando sempre que tinha necessidade, ligava para o Jerônimo com muita frequência, conversavam muito. Roberto Carlos estava nos Estados Unidos gravando LPs, né? E ele ligava para o Jerônimo, pedia uma inspiração. Jerônimo conversava com ele de Jesus, de Deus, das bênçãos do mundo. E aí foram saindo aquelas músicas, A Montanha, Obrigado, Senhor, né? Era um resultado desses diálogos entre os dois grandes amigos. Quando Jerônimo desencarnou, em 1989, o Roberto Carlos ainda veio em Tuiutaba 2 vezes, fez 2 shows com a renda voltada para a creche, para o Pouso do Amanhecer, para ajudar a creche. O seu Herculano Pires, né, o grande filósofo do Espiritismo em São Paulo, era muito amigo de Jerônimo. Jerônimo, quando ia fazer palestras naquela região, ficava hospedado na casa de Herculano Pires. Herculano, gente, vale a pena ser lembrado, as suas obras, né? Ele tem mais de 100 livros escritos, se não me engano. Sua filha, a dona Heloísa Pires, continua divulgando o seu trabalho ainda hoje. E aí tem muitos amigos. O seu Dorival Sortini foi também um grande pai para o Jerônimo. Ele é que deu o maquinário para funcionar a gráfica espírita Caipachu, deu
deu a perua que o Jerônimo mandava, ajudava o benfeitor da creche, publicava os livros do Jerônimo. Então, Jerônimo teve assim amigos de todo o Brasil, pessoas que vinham do Nordeste ficar com ele, conversar, seus amigos, tanto aqueles que o apoiavam, que conseguiam ajudá-lo nas obras, quanto aqueles que viam colher ali as benesses também da sua amizade, né? Então, são muitas histórias, muitos casos passados ali durante todos os anos que o Jerônimo esteve aqui na Terra. E Jerônimo tinha muitas frases, porque ele recebia as pessoas com brincadeira. Então, ele recitava poesia, ele cantava uma música, ele era muito feliz, era a felicidade em pessoa. Tem uma história, essa história está lá no livro Jerônimo Mendonça, O Gigante Deitado, que é um livro escrito, foi a primeira biografia lançada sobre ele, também é da editora O Clarim. É um livro muito conhecido, porque ele foi lançado em 1994. A autora é a Jane Martins Vilela, que foi grande amiga de Jerônimo, é de Tuiutaba, mas hoje mora em Londrina. Ela é uma médica, muito nossa amiga. Até nós convidamos. A Jane, ela fez o pós-fácil do nosso livro, que saiu esse ano. Escreveu um texto belíssimo. Foi ela quem fez. E a Jane conta no seu livro uma história. Uma vez, meus irmãos, o cantor Roberto Leal, sabe o cantor português, Roberto Leal, que morou no Brasil a vida inteira? Ele veio fazer um show aqui em Tuiutaba. E quando ele chegou, ele pediu para a produção procurar Jerônimo Mendonça. Ele tinha visto em São Paulo uma entrevista do Jerônimo na televisão. E ele sabia que Jerônimo era daqui e queria conhecê-lo. Então, o pessoal procurou o Jerônimo e combinaram que após o show, o Roberto Leal ia para a casa do Jerônimo, passar a madrugada para eles se conhecerem. Porque o Jerônimo não dormia, dormia muito pouco. Era ali 1 hora, 2 horas de sono por noite, com sorte, né? Com sorte. E assim foi feito. Então foi aquela alegria, Roberto Leal muito feliz, Jerônimo muito feliz, conversando, né? Aquele grupo de pessoas, e coloca música e canta. Jerônimo recita poesia, fala trovinha, e aquela alegria. Chegou determinada hora, o Roberto Leal falou assim: Jerônimo, onde você arruma essas poesias lindas? Onde eu posso comprá-las? Eu quero ter, que são muito bonitas. E aí o Jerônimo falou para ele, falou, olha, estão no livro de Chico Xavier, Parnaso de Além Túmulo. É o primeiro livro psicografado por Chico Xavier, que são as poesias dos poetas brasileiros e portugueses. E aí o Roberto Leal falou, onde eu posso comprar? Aí o Jerônimo falou assim, vai ali na estante, procura assim, assim. O Roberto foi lá, pegou o livro e começou a olhar o livro, né? Ficou encantado. E o Jerônimo falou assim, Roberto Leal, eu te dou esse livro de presente, você pode levar com você. Ele ficou feliz demais, muito alegre, mas, de repente, ele parou e falou assim, Jerônimo, eu não posso aceitar esse livro, ele é muito educado, muito polido, né? E o Jerônimo falou, por quê? Aí ele falou assim, porque aqui na contracapa, na primeira página, tem um nome, Terezinha Carvalho Vilela. Este livro é de outra pessoa, eu não posso levá-lo. E o Jerônimo deu aquela gargalhada, porque Terezinha era a sua grande amiga, né, que ele chamava de mestra, porque ela foi a sua primeira professora, e a dona Terezinha passava as tardes com ele também, ela que nos levava junto com ela para ficar lá. Grande amiga. E o livro era dela, claro. Aí o Jerônimo falou assim: não, Roberto, esse livro é meu. Mas essa senhora pega meus livros emprestado e põe o nome dela. Você vai ver que aí na estante tem vários livros escritos, né, com a assinatura dela. E os livros são meus, não são dela.
que era mentira, né? Ele queria ser educado com o Roberto Leal. E ele falou: tá bom, eu levo o livro. E aí, meus irmãos, o Jerônimo amanheceu o dia, ele feliz, eufórico, ligou para a dona Terezinha, né, e contou o fato que ele tinha dado o livro dela para o Roberto Leal. E a dona Terezinha entrava na brincadeira, fazia aquele teatro, né? Fazia de conta que estava nervosa, que estava brava. Falava: Jerônimo, você deu seus livros, você não deu os meus, não. Os meus são meus, eu que comprei, né? E ali o Jerônimo gargalhava de alegria. Aí ele falou assim: mestra, eu dei seu livro para o Roberto, mas eu vou te recompensar. Eu fiz uma trovinha para você. E aí ele recitou para Dona Terezinha: mestra querida, agradeça. Ser espírita é ter ideal. Foi-se o livro da Terezinha no bolso do Roberto Leal. Então a Dona Terezinha riu muito daquela trovinha. Isso virou uma história, né, que foi contada em muito tempo e ainda é hoje, da alegria do Jerônimo, das coisas que ele fazia. Essa história está lá no livro da Jane, O Gigante Deitado. Então, meus irmãos, são muitas histórias, muitos momentos vividos com Chico Xavier. Chico Xavier sempre incentivando o Jerônimo para o trabalho. O Jerônimo chegava lá e falava: Chico, os médicos falaram assim que meu coração está por um fio. Eu vou desencarnar em poucos dias, eu estou muito mal. Aí o Chico ria e falava assim: Jerônimo, o que engrossa o fio do coração é o trabalho. Tem fio de nylon, tem fio de aço. Trabalha, Jerônimo. Se você continuar trabalhando, o fio do seu coração vai engrossar e você vai continuar na matéria. E aí o Jerônimo viveu 30 anos nessa condição de expiação, de prova e fazendo bem a todo momento. Pensamentos bons, auxiliando a todos, caridade, caridade, caridade. O tempo inteiro era assim. Jerônimo fazendo bem, meus irmãos. E eu vou contar mais uma história para a gente encerrar, que está aqui no nosso livro Novos Casos de Jerônimo Mendonça, pela editora O Clarim. Tem muitas histórias aqui. Eu vou contar uma. São 83 histórias inéditas. Hoje eu vou contar a história da Selma, que ela nos ditou. A Selma é uma grande amiga, presidente do Centro Espírita, lá na cidade de Curinhatã, aqui em Minas Gerais. E a Selma, meus irmãos, se mudou para Ituiutaba para estudar quando era uma adolescente. E ela, certa época, nesse momento de juventude, estava muito triste, estava ali vários problemas de ordem ali da sua juventude, e ela já era espírita, de família espírita, resolveu procurar o Jerônimo Mendonça para desabafar o coração, para contar para ele aquilo que ela achava, né, que eram problemas muito grandes no momento ali da sua juventude. E um dia ela saiu caminhando pelas ruas, até que ela se lembrou de Jerônimo e foi até a sua casa para conhecê-lo e desabafar o coração. Era uma menina ainda, né? Quando ela chegou na sua casa, bateu palma e veio alguém lá de dentro e falou: olha, o Jerônimo acabou de sair na perua com os amigos. Eles foram fazer visita fraterna, a peregrinação. E a Selma ficou muito triste, falou: ah, tá bom, então, outra hora, outro dia eu volto aqui, né? Quando ela estava se despedindo, a perua encostou novamente ali na porta. O Jerônimo, eles tinham esquecido alguma coisa e eles voltaram rapidamente. E aí ela viu o Jerônimo na perua, ela se aproximou, né, da janelinha ali da perua, e o Jerônimo disse: Selma, minha filha, eu estava esperando por você. Ela levou um susto, porque o Jerônimo tinha essa coisa. Quando as pessoas chegavam perto dele, ele dizia o nome das pessoas, sem ser apresentado ainda. Então ela já se assustou, porque ela não tinha se apresentado, ela não conhecia o Jerônimo.
Aí ela falou, eu vim aqui conversar com o senhor, mas o senhor está no trabalho. Então ele falou, não, vamos conosco. Nós estamos um grupo, vamos fazer a peregrinação, vamos visitar famílias carentes. E a Selma entrou nessa perua, né, que era igual coração de mãe, cabia todo mundo, e foi com eles. No caminho, Jerônimo começou a explicar para ela que eles iam visitar 3 residências. Em cada residência havia uma senhora que era paralítica, todas muito pobres, passando por imensas dificuldades de toda ordem, familiares, de saúde, de trabalho, de miséria, de doença. E a Selma, gente, já foi ouvindo aquilo tudo, né? Uma jovem, era outro mundo que ela não conhecia, o mundo da necessidade. E aí foram na primeira casa, o Jerônimo chegava, descia a cama dele, aquela alegria, ele orava, pedia alguém para ler o evangelho, deixava uma cesta básica, o remédio, a balinha para a criança, o brinquedo, e ali foram para outra e depois para outra, para a casa daquelas pessoas mais simples, né? Casa de chão batido, aqueles bairros carentes da época, esgoto a céu aberto, e ali foram visitando. Depois voltaram no fim do dia para a casa do Jerônimo. E aí, quando chegou lá, né, a Selma foi se despedir. O Jerônimo disse: Selma, minha querida, vamos entrar. Você me disse que veio aqui para conversar comigo, agora nós podemos conversar. E a Selma, meus irmãos, conta que não teve coragem de falar nada. Agradeceu, depois de tudo aquilo que ela tinha visto, aquela necessidade daquelas famílias, aquelas mulheres doentes na cadeira de roda, o Jerônimo Mendonça na cama, com aquelas dificuldades, se deslocando até aqueles bairros pobres para ajudar as pessoas, os problemas que ela achava que eram problemas, né, desapareceram todos. E ela, com muita vergonha, falou: Não, Jerônimo, eu não tenho nada para falar para você. E foi embora. Depois ela voltou algumas vezes, iniciaram uma grande amizade. O Jerônimo orientou essa Selma durante toda a sua juventude, conversava com ela. Selma se tornou aquela grande espírita. Ele orientou a Selma até quando ela casou, foi mãe, teve os filhos, né? Ela sempre ligava para ele e ele ajudava. Então, gente, a vida do Jerônimo foi essa, foi esse trabalhador, esse verdadeiro gigante deitado. O apelido do Jerônimo na família e para os amigos mais íntimos era Lomico. Todo mundo chamava ele só de Lomico. E sua mãe, suas irmãs, os amigos mais íntimos. Mas ele ficou conhecido no meio espírita como o gigante deitado. Então, a história de Selma está no nosso livro, Novos Casos de Jerônimo Mendonça, que está na editora O Clarim. E tem mais, porque são 83 histórias, né? Nós contamos apenas uma. Certa vez, meus irmãos, eu mesmo cheguei na casa do Jerônimo e o Jerônimo sempre orientava que a gente devia ler muito, estudar muito, né? E eu cheguei lá e falei, pensei, né? Hoje eu vou fazer uma grande vantagem com o Jerônimo. Aí eu falei, Jerônimo, eu estou lendo o livro Nosso Lar pela segunda vez. Quando eu entrei na doutrina espírita, o primeiro livro que eu li foi Nosso Lar. E eu tinha compra, eu tinha um livro, eu falei, hoje, Jerônimo, eu comecei a ler o livro Nosso Lar pela segunda vez, hein? E eu achando assim que eu estava fazendo muita vantagem em falar aquilo, né? Aí o Jerônimo deu uma gargalhada, gente, e falou assim, meu amigo, eu já li o livro Nosso Lar 33 vezes. E olha que eu sou cego, hein? E deu aquela gargalhada. Pensa, gente, ele disse que já tinha lido 33 vezes. Quer dizer, ele pedia as pessoas para ler o livro para ele, né? Porque ele era cego. E aí ele falou assim: meu amigo, depois em tom mais sério, nós devemos ler e estudar as obras de André Luiz a vida inteirinha. A gente tem que ler e reler os livros dele sozinho, na casa espírita, porque lá tem todo o desdobramento da codificação kardeciana, né? Os 14 livros aí, a série André Luiz, por meio de Chico Xavier, fantástica.
E tem aí milhões de histórias. Se a gente for ficar aqui contando casos do Jerônimo, nós vamos varar a noite contando aí tantas histórias. E o que nós gostaríamos de transmitir para vocês é isso, para que vocês conheçam um pouco do Jerônimo, aqueles que não o conheceram, aqueles que o conheceram, né, matar a saudade, talvez descobrir e acrescentar algum fato novo. Nós ficamos muito felizes em fazer esse trabalho de exposição. Também nós fazemos um programa na Web Rádio Fraternidade, chama-se Refletindo com Jerônimo Mendonça. Ele vai ao ar todos os dias. É um programa por semana e cada dia da semana repete aquele programa, só que em horários diferentes. Um dia ele passa de madrugada, um dia é no amanhecer, o outro dia à tarde. Aí, quando é na outra semana, coloca outro. Desde 2018, né, que o Rubens, nosso grande amigo com a Divina, nos deram essa oportunidade de divulgar o querido Jerônimo. E o trabalho tem sido feito para aqueles que acompanham a Web Rádio Fraternidade. Lá tem a programação, os dias, está tudo lá. E é com muita alegria que a gente faz esse trabalho divulgando o nosso amigo. Por quê? Porque divulgar Jerônimo Mendonça, meus irmãos, é levar os seus exemplos, a sua vida, para que nós, né, aqui eu falando, o ouvido mais próximo da minha boca é o meu, a gente vai repetindo até aprender, né, uma hora a gente aprende, mas quando a gente ouve os casos do Jerônimo, nós temos aquela força, aquela vontade de lutar, de viver. A gente aprende que nós temos que diminuir a importância que nós damos para os nossos problemas. A gente passa a desacreditar do cansaço. A gente passa a desacreditar na tristeza, né, que muitas vezes algemam, as ilusões que nos aprisionam. Jerônimo não acreditava no cansaço, na tristeza, na ilusão, não. Ele queria trabalhar e fazer o bem, apesar de toda a sua expiação. Então é por isso que nós divulgamos, porque conhecer Jerônimo nos impulsiona a ter mais fé, a ter mais segurança, mais coragem, mais bom ânimo. Não são homenagens, né? Não é isso a proposta. É a gente ter aquela certeza que Deus está junto de nós e que nós podemos melhorar nosso coração, nosso sentimento, ser melhores seres humanos uns com os outros, trabalhar, levar o bem para as pessoas, né? Fazer a caridade o tempo todo. A ideia é essa. Então, que Jesus nos abençoe. Eu fico muito grato, tanto pela lembrança, pelo convite, estarmos aqui com vocês. É sempre uma grande alegria. Falar de Jerônimo também. É muito feliz nessa divulgação. É de coração, ó, a amiga que está falando, que o conheceu, a Zenaide, em uma palestra dele. Maravilha. Que bom, minha amiga. Muitas pessoas, né? Onde a gente vai, chega, alguém fala, Jerônimo já esteve nessa casa fazendo palestra. Outros o ouviram em outros lugares. Então, é com muita alegria, nesses amigos todos de Jerônimo, espalhados aí pelo Brasil. Vamos, então, meus irmãos, agradecer, né? A gratidão é toda nossa, nosso coração. Nós vamos fazer o encerramento, então, pedir a todos que elevem seus pensamentos a Deus e a Jesus, aos benfeitores queridos que nos guardam, nossa Mãe Maria Santíssima, em agradecimento profundo por todas as bênçãos, em agradecimento pela misericórdia e compaixão que Deus tem para com todos nós, todos os minutos da nossa existência. E pedimos que a luz de Jesus envolva o nosso planeta Terra neste momento de pandemia, nos dando força, coragem, saúde, incentivo para prosseguir no trabalho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos, Senhor Jesus, de toda a prática do mal e que assim seja. E agradecendo profundamente, nós passamos a palavra para nossa irmã Marinês. Muito obrigado, viu, amiga? Olha, Nicola, mas é com imensa gratidão, porque são histórias, são vivências que nos deixam assim emocionados, alegres, firmes, porque é a doutrina simples e pura. É o Mestre Jesus, né? Encarnado, vamos dizer assim, porque Jerônimo Mendonça, com toda a sua simplicidade, soube distribuir amor, né? Essa alegria, essa força, e muitas vezes nós reclamamos por pouco, nós queremos muito para fazer isso aqui, né? Então, vale aí, meus irmãos, a reflexão, e essa palestra estará no YouTube, no canal Verdade e Luz Voz Espírita. E fica aí o convite, né, para adquirirmos o livro Novos Casos de Jerônimo Mendonça, né, da editora O Clarim. Então, meus irmãos, agradecidos estamos pelo Nicola estar conosco, nos passando tanto ensinamento. Muita gratidão. Nossos irmãos que estão aí, que participaram, estão gratos. E mais outros, né, que virão depois, vão se sentir como nós, agora, neste momento. Emocionados, agradecidos, fortificados. Eu estou me sentindo assim. Então, que Jesus nos abençoe sempre. E até a próxima, Muito Nicola. Muito obrigado a obrigada. todos que nos ouviram, viu, de coração aberto, muito feliz. E todos que irão nos ouvir ainda, né, porque fica aí na internet, muita gente tem a chance de assistir depois. Muito obrigado, de coração. Até Tchau. mais, meus irmãos.